Está começando o Primocast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje vamos falar com um dos fisiculturistas mais influentes de todo o país. Oh. Ele fala com milhares de... Cara, você tem que aprender com o Lucão. Tudo que eu falo, ele fala, ó... Você viu? Ah, tá bom. Porque dá um ar diferente. Vamos ver se você pega aí, ó. Ele fala com milhares de pessoas todos os dias sobre a importância da atividade física e como ela pode te fazer viver melhor e mais feliz. Caraca. Você vai complementando, né? Isso, você vai preenchendo as lacunas. Além disso, também vamos aprofundar em como o Cariani cuida dos seus negócios, também lida com o seu dinheiro, quanto dinheiro ele tem investido na conta corrente, quanto tem na corretora e quanto tem fora do Brasil. Quanto tem na carteira agora. E quanto tem na carteira agora, certo? E o seu último gasto no cartão de crédito também, né? E prepara o Pix. Deixa eu pensar como é que tá na declaração lá certinho. Por isso, estamos aqui com o Renato Cariani. Ele que é empreendedor no ramo de produtos químicos, atleta consagrado no fisiculturismo, além de coach de atleta. Seja muito bem-vindo, Cariani. Tiagão, obrigado pelo convite. Te acompanho há muitos anos. Mandei uma mensagem no direct, mas você me ignorou. Imagina, né? Calúnia, impossível. Mas, enfim, tô aqui. Não, pera, eu tô curioso. Eu quero saber o que você pediu pra ele. Cara, não, para com isso. Vamos resgatar. Não, vamos resgatar. Manda um print pra gente. Resgatar. Vou fazer um reels disso do Thiago ignorando. Cara, poxa, Thiago ignorando o Cariani. Boa. Cara, você entendeu? só você é mais humilde. Você é trouxa, Kaique. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa tipo assim. Eu falei, galera, tô pensando em malhar, alguma coisa assim. O Cariani falou, eu posso mudar a sua vida. Eu falei, não. Cariani, eu acho que eu fiquei magoado e eu apaguei. Mas eu juro por Deus que eu mandei. O corte mudou pra Cariani fica magoado e apaga a mensagem. Ai, meu Deus do céu. Então, bom. E nesse clima gostoso, né? Estamos aqui também com o Kaique Lucão, que apostaram R$100 nos bastidores que ganham o braço de ferro com o Cariani. Caramba, aí o humorista, ele ficava... Eu não... Será que se os dois forem juntos, vocês ganham de um braço do Cariani? Acho que impossível. Armado? Impossível. Se você tiver com 38 numa mão e na outra... Os dois, ó. 2 braços contra um. Não dá. Será? São se eu der 2 socos nele e ainda tentar derrubar o braço dele... Eu não vou testar porque ele vai quebrar meu braço e vai ficar por isso mesmo. Vai ficar tipo assim, puta, tá vendo? Ele não conseguiu. E eu tipo, ai... Tá bom, cara. Não vai dar certo. Ó, no programa sobre churrasco com o Netão, vocês dois viraram 2 grandes especialistas no assunto. Realmente. Não é? Vamos ver hoje, né, que o convidado fala sobre saúde e musculação. Cara, eu não entendi o contexto. É que eu tô precisando de musculação. Será que foi uma piada isso? Talvez. O Pierre, ele tem umas pedras que na cabeça dele fica muito da hora, entendeu? É que ele não assistiu o Danilo Gentili falando assim que às vezes é engraçado na cabeça, mas quando fala não é engraçado pra ninguém. Pode ser. Bom, então antes de começar, deixa um like no vídeo, né? Se você quiser ficar grande igual o Cariani, dê um like, deixa um like muito bacana. Se você não der like, você não vai conseguir. Exato. Tá comprovado. Porque a pessoa pensa, às vezes, não consigo fazer dieta, não consigo emagrecer. Lógico, por quê? não dá like em vídeo. Porque não dá like em vídeo. Se desse, aí tudo poderia mudar na sua vida, tá bom? Sua vida começa agora. Nos siga no Spotify também, através do QR Code que está aparecendo na tela. E antes de começarmos, temos recados, né, Lucão? Temos recados. Recados. Essa semana o bicho vai pegar, hein, primo? Caramba. O bicho vai pegar, a conta não vai fechar. O único que vai sair beneficiado aqui são os primos. Mas sempre com isso, cara? Virou uma ONG aqui, o grupo? Parece que o grupo não tem que lucrar Essa mais, né? semana, sexta-feira, a gente tá na segunda-feira aqui. Tá. Sexta-feira tem Black Friday da Finclass. Cara... Um dia depois do Jogo do Brasil. Exatamente. Então, pra comemorar em dobro, né? Então, olha só, por exemplo, o Brasil fez um gol na Copa. O que você vai lembrar? Promoção da Finclass. Pô, é isso. É isso. No que fizer o gol, você fala, putz, não posso esquecer que tem promoção da Finclass amanhã. Sim. Se o Brasil tomar um gol, o que você faz? Putz, toma um gol. Pelo menos amanhã a promoção da Finclass. Não esqueça. Exatamente. Né? E aí a promoção da Finclass é o seguinte, tá? 50% de desconto na assinatura. Eu acho isso maluquice. Bizarro. Já falei isso. Sim. Ó, ela é R$ 49,90 por mês, vai para R$ 59,90 por mês a partir de janeiro. E agora, só na Black Friday, R$ 24,90. Ou seja, é muito barato, não é? E se alguém tá aqui pra mim e falar assim, eu tô perdido, cara, vocês estão falando do quê? O que é a Finclass? O cara não sabe. Pô, a Finclass ela é a maior plataforma de educação financeira do mundo, tá? É onde todo mundo pode aprender a investir, aprender a cuidar do seu dinheiro, aprender a investir fora do país, aprender a escolher uma ação, aprender a escolher um fundo imobiliário, Bitcoin. Sobre Bitcoin, aprender sobre a história da economia, enfim, com professores consagrados, tá? Muitos bilionários ensinando, gestores de fundo, investidores profissionais, influenciadores, desde
algo muito avançado até também algo muito mais básico. Então a gente tem gente falando sobre finanças pessoais. Por exemplo, a própria Natália Arcuri tá lá dentro. Exato. Você tem o Breno Perrucho também lá Tem dentro. a trilha na prática Tem lá, a trilha né, na que a gente prática, coloca. emocionante. Você tem muita coisa. E mais vários bônus que eu não vou mencionar agora. Sim, Mas tem tá na muitos tala. outros. Tá tudo na descrição também. E para participar disso, clica no link da descrição para você receber o link com esse preço diferente apenas no dia 25. Você não pode comprar todo dia com esse preço, tá bom? Já se prepare para Black Friday da Finclass, tá? Então vamos lá. Cariani, você hoje tem 40 a mais, né? 40 a mais. Quase 40 46. a mais. 46. Caraca. Cara, você já vê que É, a eu- gente tá mal aí, né, cara? Eu tenho 28, eu sou um lixo. Não, você não tem parece. Mas será, 28 se a gente Olha lá, começar viu? Ele não agora... acredita que eu tenho 28. Sério? Eu tenho 28. Nossa, Eu tenho 28 também. tá acabadinho, né? Não, Acabadinho, né? você daria 28. É? E eu, Ô, cara, mais? Um pouquinho. Caraca. Por que você diz isso? Tá assim, acabado. cara? Não é a barba, é a barba. A Pode vida... ser, pode ser. Deve ser o cabelo Judiou? grisalho também. Pode ser, pode ser. Ah, Ô, Cariani, como que você veio parar nesse mundo do fisiculturismo? Tipo, você de repente falou, pô, cara, eu quero ficar mais atraente, eu quero melhorar minha autoestima, eu quero ficar bonitão. Veio de uma motivação como essa ou veio de alguma outra coisa? E pior, Thiago, que o fisiculturismo não necessariamente caminha com a estética. Você entra na academia pela estética. Fisiculturismo é alta performance. Entendi. É a alta performance da musculação. Igual a Fórmula 1 é a alta performance do automobilismo. Então, é raro. Agora, com o esporte mais popularizado, você vê uma garotada sonhando em ser atleta de fisiculturismo. Na minha geração, não. Isso não existia. Você entrava na... Primeiro que na minha geração, a galera nem fazia academia. Academia era coisa de marombeiro. Imagina, tô falando da década aí de 90. Não fazia academia, é isso? Não, haviam poucas academias. Não era cultural, na década de 90, você fazer academia. tipo, Não. sei lá, eu imagino, porque para pensar, você fala, pô, Pergunta pro seu pai se ele conhecia estou muitas pagando academias. um lugar pra ir lá e levantar peso, numa época que ninguém fazia isso. Não era cultural, entendeu? parecia meio Todas as bizarro. pessoas não eram ir pra academia. É. Qual era a cultura de atividade física das pessoas? Cara, até a cultura de atividade física era baixa. Pergunta pro seu pai Futebol. qual era a atividade física que ele fazia. Tirando nenhuma. Pergunta pros seus pais. É raro você encontrar alguém que fala assim, não, eu fazia esteira todos os dias, eu caminhava todos os dias. A cultura da atividade física, ela é algo muito recente. Mas, cara, não é meio contraditório, assim? Porque até onde eu sei, as pessoas são mais obesas hoje do que eram antes, não? E hoje elas fazem mais esporte do que antes? Exatamente, porque junto com o esporte veio também a facilidade da comida. Aham. Para você pegar uma comida agora, o que você precisa? De um celular. Só que Dinheiro. se você for escolher no celular o que é mais barato, é o que é mais calórico. O que é mais barato? Procure no seu celular. Um punhado de esfirra ou um prato de arroz, salada, vegetais e uma proteína. É esfirra, né? pô? Não, quem pede isso, né? Os Tipo, Estados vou Unidos, pedir um arroz o Brasil vem proteína. se aproximando cada vez mais da cultura americana. E como é que é nos Estados Unidos? Cara, os Estados Unidos é uma academia em cada esquina. Tem muita academia nos Estados Unidos. E na sua grande maioria, academia de redes. Só que a população de obesos lá também só cresce. Claro, porque a alimentação mais barata é a alimentação de alta densidade calórica. O que é alta densidade calórica? Um punhado assim, um monte de calorias. Então, a prática da atividade física vem aumentando, mas as pessoas precisam abrir os olhos para a questão da alimentação. Sabe uma coisa que eu vi no Brasil que eu achei que eu não ia ver, tipo, sei lá, tão cedo assim, que era uma pessoa andando no shopping com aqueles carrinhos que você vê nos Estados Unidos, os gordinhos andando. Tá começando, hein? Eu vi, cara, eu tava lá no Tamboré, falei, meu, que é isso? Era tipo assim, parece só faltou uma bandeirinha dos Estados Unidos assim, porque quando a gente foi lá palestrar lá em Orlando, cara, é o que mais Lá é tinha. normal, né? Era o que mais tinha, era aqueles carrinhos lá e um gordinho em cima. É verdade. Cara, antes de a gente aprofundar no lado da academia, estética, corpo, porque eu até como um usuário, de fato, eu tenho muitas dúvidas. Eu vou querer sair daqui preparado para ir malhar lá em casa. Convertido. Convertido. Eu vou ser convertido aqui. Viraremos marombeiros aí, quem sabe, até o final do programa. É isso. Antes de entrar nisso, Caian, eu gosto muito, eu tenho muito interesse e curiosidade de falar sobre o tema dinheiro, né? Não só sobre ótica material, é porque de fato eu acho que é um pilar importante da vida. Assim como a saúde é um pilar importante, o dinheiro também é um pilar importante, né? Fiz um Reels esse final de semana sobre isso e apanhei.
Ah, é? Sério? Sobre o dinheiro ser importante? Eu fiz um Reels dizendo sobre a importância do dinheiro e eu fiz uma analogia sobre o casamento, né? Eu falei assim que o casamento funciona muito bem sem dinheiro em filme americano e história em quadrinhos, né? Sim. Porque se você sim. tiver um problema financeiro, eu quero ver você encher sua mulher de beijo. Eu quero ver você estar carinhoso e romântico com a sua mulher, sabendo que amanhã, se você não pagar o aluguel, você é despejado. Ou então falta o leite do seu filho. Ou então, minimamente, você não tem grana para poder comprar um prato de comida. Isso não tem amor que sustente. E as pessoas, elas... É muito pecado, né, falar isso. Ainda no Brasil ainda é muito pecado, até pela nossa cultura, né? E, cara, o maior caso de separações hoje é pela falta de dinheiro. As maiores discussões nos casais são por causa disso. As separações acontecem em mais de 50% delas, se eu não me engano, por causa do dinheiro. Os problemas são financeiros, né? E realmente, assim, o dinheiro é aquilo, né? Ele vai te dar felicidade? Pô, não vai te garantir a felicidade, né? Ele não vai te garantir, pô, ficar forte, né? Ele não vai te garantir a saúde. Nada disso. Não vai te garantir o relacionamento, não vai te garantir a amizade, mas ajuda em tudo isso, né, cara? Então, pô, com dinheiro eu posso ter um personal, eu posso ter um bom equipamento, eu Bons posso, sei lá, médicos. usar suplementos, posso me Você alimentar pode ter direito, acesso à né? melhor comida. A melhor comida. Não necessariamente você vai utilizar, mas você pode, então te ajuda, né, cara? É uma besteira isso, é um puritanismo. E a maioria das pessoas que falam isso, elas geralmente nem tem dinheiro para poder afirmar que isso não faz sentido. Foi o que eu comentei nos meus stories. Eu falei, quem comentou que dinheiro não faz diferença é porque não tem dinheiro. É, total. Entendeu? Então ela não sabe o que é ter paz financeira para poder pensar em outras coisas, inclusive curtir seu casamento. Isso é uma coisa que me motiva demais a ganhar dinheiro. O quê? Nunca ter uma briga, algum conflito, alguma coisa relacionada a dinheiro com a Dani. Nunca quero ter isso, cara. Eu vi meus pais fazendo muito isso quando eu era criança, Sim. tá ligado? Então, cara, nunca quero passar por essa discussão de grana. No máximo é se a gente vai pra Orlando ou vai pra Portugal. Essa é a discussão. Né? Essa é a discussão. né? Essa tem que ser a discussão, entendeu? Não, até porque, cara, o Lucão tá com muito dinheiro, né, cara? Sim. E ele vai pra Orlando, com Vai certeza. então... Caramba. Mas eu queria saber o Acabei seguinte, de comprar Karen. um tênis. Hoje, como que você ganha dinheiro hoje? Quais são as suas fontes de renda hoje? Eu sou sócio-diretor em 50% de ativos de uma indústria química e farmacêutica, que eu me tornei sócio aos 30 anos de idade, que era a empresa que eu era funcionário. Que isso, cara? Olha. E é muito interessante a história de como eu comprei essa empresa e como eu surpreendi o diretor que eu comprei essa empresa e o desejo que ele tinha de se aposentar e como isso se findou. É uma história, é um case interessante. Como Caramba. assim? Conta pra gente. isso É daí. uma historinha. Que na verdade é o seguinte, eu entrei nessa empresa em janeiro de 2000, Tá. Você entrou como o quê? eu como responsável técnico já, eu era químico responsável. Eu era o gestor da fábrica e o responsável técnico da empresa. Desculpa, mas o que é um químico responsável? Químico responsável, toda indústria que tem um fator químico ou um fator farmacêutico, ela precisa de um responsável técnico. Aquele nome, se você pegar um produto químico, vem o nome aqui, ó, químico responsável. E ele responde por aquele produto, cível, criminalmente, e Nossa. inclusive ele responde pelos processos internos da fábrica. Nossa, muito certo. O responsável técnico. Como uma farmácia tem. A farmácia tem um farmacêutico responsável. E qualquer problema civil e criminal, a pessoa vai responder, porque ela é o profissional. Que colocou ali a assinatura dela. Então eu era químico responsável da empresa e juntamente com isso eu comecei a empreender no ramo de suplementação esportiva, montando lojas de suplemento. Montei uma loja, montei duas. Chegou um momento que eu tinha 7 lojas de suplemento e uma distribuidora. Não é a época que o online ainda não existia. E eu fui fazendo dinheiro com isso. Mas onde saiu esse negócio de empreender assim? De onde que veio essa primeira loja? Veio uma ideia? Alguém te ofereceu? Não, a primeira loja veio de um trauma. Eu trabalhava numa empresa, num laboratório, também era responsável técnico desse laboratório, e eu sempre fui uma pessoa obcecada. Você estava em 2 laboratórios, então? Não, isso antes. Ah, tá. Antes de 2000. Antes de 2000. Antes de entrar nessa empresa, exatamente antes de entrar nessa empresa, eu trabalhava num laboratório numa multinacional. E eu sempre fui uma pessoa muito obcecada no trabalho, desde garoto. Então eu era o primeiro a chegar, o último a sair, extremamente competitivo dentro da empresa, e extremamente obcecado por processos, por aprender mais e por entregar. Então eu era o melhor funcionário da empresa e surgiu a oportunidade de fazer um curso incrível no Rio de Janeiro. Todos os meus colegas davam como certo eu ser o escolhido para esse curso. Inclusive eu também
Tava tranquilo. Afinal de contas, ninguém produzia mais do que eu. Eu tinha um chefe militar, já contei muitas vezes essa história em vários podcasts, mas vale a pena contar novamente. E ele era um cara muito sargento, muito general. E de poucas palavras. Chegou no dia de ele escolheu uma das minhas assistentes para o curso. E eu fiquei profundamente decepcionado. Subi até a sala dele e tomei coragem, porque nós morríamos de medo do homem. Tomei coragem e perguntei para ele por que eu não tinha sido escolhido. E eu gostaria de saber para eu poder melhorar e evoluir para poder merecer isso. Você já era forte assim já na época, não? Já era um pouco. Então. Tinha que respeitar. Intimidou. Porra. Intimidei o homem, né? É. E aí ele virou para mim e falou assim: eu não posso ficar sem você aqui no laboratório. Olha. As coisas aqui não vão funcionar sem você. E aí eu falei assim, poxa, meu futuro não tá aqui. Aqui não tá meu futuro. Desci, chorei feito uma criança no banheiro, porque ele destruiu meu projeto. Meu projeto era construir uma carreira ali e empreender ali. Saí e eu tinha um filho de 5 meses, cara. Morava de aluguel, fudido. Fui lá no outro dia pedir demissão. Nossa, no outro dia? No outro dia pedi demissão. E aí, cheguei em casa e aquele terror, né? Todo mundo queria me matar, tudo tal, pela minha atitude, tudo. Bom, ele me ligou. Pediu para eu voltar e falou assim, olha, se você treinar alguém pro teu lugar, porque ele começou a ficar perdido. Essa é a vantagem quando você também vai assumindo processos, né? Você vai assumindo o processo dentro da empresa, a empresa gera uma dependência de você. A empresa tinha uma dependência do meu trabalho muito grande. Ele falou, se você treinar alguém pro seu lugar, eu demito você e você tem aí todas as suas rescisões e todos os seus direitos trabalhistas em mãos. Ok. Treinei alguém pro meu lugar, demorou aproximadamente 30 dias, recebi R$ 4.500. Esses R$ 4.500 viraram uma primeira loja. Abri a loja com R$ 4.500 e entrei nessa empresa. Nossa, mas naquela que época... eu sou sócio. Naquela época, 4 mil... Devia ser equivalente hoje a uns R$ 25.000, mais ou menos. Era pouco, bem pouco. Tá, mas aí você montou a loja, Montei você a virou loja. um químico ali. Aí eu trabalhava na outra empresa. Aham. Então, o dinheiro da loja, eu fui abrindo outras lojas. Mas a ideia de montar a loja foi porque você tomava o suplemento? A ideia de montar a loja era porque eu conhecia desse mercado. Eu entendia disso. Eu já treinava desde os meus 16 anos de idade. Consumia suplementação. E entendia o que as pessoas queriam na suplementação esportiva. E eu acreditava. Eu entendia daquilo. E consegui identificar um local que eu via potencial para poder ter um comércio desse ramo. Pelo volume de academias que tinha e pela falta de uma loja nesse segmento. E aí montei a primeira loja, trabalhando na empresa, deixava o dinheiro lá, montei a segunda loja, montei a terceira loja, e cada loja que eu montava, eu fazia um mapeamento de todos os locais, da forma, da capacidade de retorno que aquele local tinha para o comércio. Chegou um momento que eu tinha 7 lojas e tinha uma distribuidora. O que é uma distribuidora? Eu comprava grande quantidade de produto das fábricas e vendia para lojas pequenas que não tinham ticket para comprar direto da fábrica, porque a fábrica exige um faturamento mínimo. Então eu colocava uma margem muito baixa, só que melhorava muito meu poder de compra dentro da fábrica. E melhorando meu poder de compra dentro da fábrica, eu tinha lucratividade nas lojas. Então meus preços eram mais baixos, com margem de lucratividade equivalente ao meu concorrente, mas meu concorrente não conseguia pegar. Por quê? Porque a minha cadeia de distribuição sustentava esse ecossistema. E aí eu fui girando e fui guardando dinheiro. Em 2008, o meu então diretor negociou 50% da fábrica dele com o grupo alemão. Só que, salvo por uma cláusula contratual, do contrato social, a minha sócia, ela teve a oportunidade de entrar nessa briga e impedir essa venda. Porque dentro do contrato social, noteava que ela tinha que concordar com a empresa que estaria assumindo os outros 50%. E ela conseguiu virar o jogo para o meu lado. Só que o meu diretor, na época, ele não entendia, e não sabia, e não aceitava que eu teria dinheiro para isso. Afinal de contas, eu era funcionário dele. Ele não tinha noção das outras atividades que eu tinha. E eu sentei para negociar com ele e eu tinha boa parte do capital. Você lembra quanto que foi na época que você pagou aí por 50% do negócio? Eu lembro. Foi alguns milhões.
Mas o mais interessante é que a minha vida aconteceu tudo muito rápido. Com 20 anos de idade, 21 anos de idade, eu tinha coleção de cheques sem fundo, cara, para poder dar conta da faculdade. Eu lembro de uma época eu sentar e contar, do Banco Real, na época. Banco Real, eu tinha 68 cheques sem fundo. Nossa, mas Cheque sem fundo, você disse que você tinha passado ou que você não tinha recebido? Cheque sem fundo que eu tinha passado mesmo, caloteiro mesmo. Caraca, cara, você era 68 caloteiro, é isso? cheques sem fundos, não cara. tinha dinheiro, né? Tinha que Tinha pagar a dinheiro, faculdade. cara. Tinha que pagar a faculdade e saía pedalando. Que isso, cara. E Tava aí, cheque o que em que cima você de Ou fez? seja, eu tava quebrado. Tá. Com 20 anos eu tinha 68 cheques sem fundos. Com 24 anos eu já tinha toda a minha vida estabilizada. Com 27 anos eu consegui juntar o meu primeiro milhão. Com 30 anos eu já tinha alguns milhões para comprar os 50% da fábrica. Você fez seu primeiro Muito milhão com rápido. 27. 27. Por que você fez seu primeiro milhão com 27? Por causa das lojas. As lojas, elas Foram que as te deram lojas, esse... não foi o salário. Aham. O salário... Chegou um momento que as minhas lojas eram tão fortes e a minha distribuidora tão forte que eu sentava com os meus amigos e eles falavam assim, cara, não entra na minha cabeça porque você continua funcionário dessa empresa. Não entra, não tinha sentido. Tipo, você não podia virar sócio, crescer lá dentro, era um negócio mais... O seu chefe tava meio te sabotando ali. Na verdade, não era nem que o meu chefe estava me sabotando. Na verdade, dentro da empresa, eu era um funcionário. E, teoricamente, não me alçava a ideia de me tornar sócio. Isso foi muito rápido. Mas o mais interessante foi o pensamento do meu diretor. Durante anos da sua vida, ele sonhou em se aposentar aos 60 anos. Ele falava, 60 anos, eu não trabalho mais. E todo dia ele fazia um xizinho no calendário dele. Quando ele vendeu a fábrica para mim, ele tinha 58 para 59 anos. Ele fazia em junho, ele vendeu a fábrica para mim em março. Entramos num acordo, paguei uma parte, tive que vender uma parte das lojas para poder pagar ele. Então também fui criticado pra caramba pelos meus amigos que eu tava com um ramo da suplementação esportiva extremamente consolidado e eu queimei. Saí queimando para poder comprar a fábrica. Eu consegui Que ano ver... que foi isso daí? 2008. Tá. Eu consegui ver que a fábrica ia ser muito mais promissora do que aquele trabalho que eu vinha fazendo. E aí eu comprei a fábrica com ele com 58 para 59. E ali ele foi tocar a vida dele. E aos 60 anos ele disse que se aposentaria. Com 59 anos e faltando 6 dias para completar 60, ele morreu. Que isso, cara? Faltando 6 dias para completar 60 anos, ele teve um ataque fulminante e morreu. Caramba, meu. Nossa. É interessante, né? Cara, Triste, hein, cara? aquilo foi tão marcante para mim e para minha sócia da fábrica que eu tentei tirar um aprendizado disso, de ver, porque eu vi o cara. Durante anos da minha vida eu vi ele falando, porque com 60 anos eu não trabalho mais. Ele ficava o tempo todo falando isso. Era a obsessão dele. Então, às vezes, por exemplo, ele discutia com a minha sócia e ele falava assim, eu tô avisando, se eu não arrumar alguém para comprar minha parte na fábrica, entendeu? A gente vai fechar isso aqui, porque com 60 anos eu não trabalho mais. Ele tinha dinheiro guardado, sempre foi uma pessoa muito conservadora, de hábitos simples, tinha dinheiro para tocar o resto da vida dele tranquila. Faltando 6 dias para completar 60 anos, ele morreu. Ou seja, cuidado com o que você pede. Caramba, cara. Tem que tomar um pouco de cuidado com o que você pede, porque às vezes você pode ser atendido. Sei lá, se Se você acredita em aposentou, Deus né? por Deus, Se aposentou. se você acredita nas energias pelas energias, mas ele disse que ele não ia mais trabalhar. Não falou como. Caramba. Caraca. Se aposentou cedo, né, Lucão? Se aposentou. Pois Caraca, que loucura. Pô, então, 2008. Vamos pensar aqui, fazer uma conta, Kaique. O Carinha falou que comprou por alguns milhões aí. 50% da fábrica. 2008. 2008. Que, O mundo afundando ali se eu fosse na... colocar... 2008. Você comprou antes ou depois da crise? No meio. Foi ali, né? Março, tipo, né? no meio, né? Ali. Março. A crise Não. pesada mesmo foi no final do ano, né? É, então, aí foi lá. Pegou, botou uns milhõezinhos lá. Só que tem uma fábrica vantagem, cresceu. tá? Indústria química e farmacêutica não tem crise. Não tem crise. Pelo contrário, às vezes cresce na crise. Por exemplo, pandemia. Teve crise para a indústria Eu farmacêutica? acho que não, os caras escalaram Sai absurdo. todo mundo correndo para tomar remédio. Eu tenho um amigo, eu falei com ele, e a parada é que ele teve alguns empecilhos em relação ao dólar, mas ele vendeu muito mais. Vendeu muito também, né? mais. É. Por exemplo, na época da pandemia, sabe o que eu fiz? Eu girei os reatores e comecei a fazer álcool em gel. Não dava Álcool em conta. gel. É isso Não mesmo. dava conta de fazer álcool em gel. Quanto que você chuta hoje, assim, que o Cariani tem guardado, Kaique? Ariane. É.
O que você chutaria aí, Kaique? Olha o Apple Watch dele, cara. É, ele tá com Ultra. O mesmo do Thiago. Putz. Putz, ferrou. Não dá pra ter uma ideia. Você sabe, né? Você sabe. É, você daria um belo chute, Kaique? Putz. Vai pensando aí, Vou pensar. estrutura a linha de raciocínio. E aí, Kariane, aí beleza. Você hoje então tem como fonte de renda, você tem essa indústria. A indústria Certo. e os meus patrocínios no fitness Aham. E você tem uma academia também. e as academias. As academias? Quantas As academias? academias são 3. Então você tem aqui o ramo de academias, você tem a indústria e você tem a sua Os própria marca pessoal, patrocínios, né? exatamente. O que dá mais dinheiro, Kariane? Por mês. Por ano. Por ano. Porque por depende ano. muito. Por exemplo, na fábrica eu tenho salário. Aham. Só que não necessariamente aquilo Não, mas é você o que ganha ela lucro, faz. você ganha lucro, pô. Sim, ganha lucro, mas muito está enterrado dentro da fábrica. Por exemplo, agora, no mês que vem, eu inauguro uma nova fábrica. Eu tenho uma fábrica no ABC Paulista e nós estamos construindo mais uma fábrica. Só de galpão são 21 mil metros quadrados de galpão. Entendi. E foi feito Você com tá capital investindo. próprio, Entendi. entendeu? Não foi feito Agora, por uma você decisão. não pensa em vender, não? A ideia é juntar as fábricas, aumentar o share Tá. para poder vender para uma multinacional. É, né? Porque, cara, esse Esse ramo segmento é é. bizarro. Esse segmento tem gente com muito dinheiro, né, cara? Tem gente com muito dinheiro e eles gostam de comprar. Uhum. Eles gostam de comprar, Pô, eles gostam de comprar, a gente gosta de vender. né? percebo. Assim vai. Aí você junta as duas coisas. Né? E aí, o que você faz com o seu dinheiro hoje, cara? O dinheiro que você tira de lucro, de salário, etc. O que você faz com essa Aqueles grana? milhões que tá jogado na conta É. corrente, assim. Onde você coloca? Esqueci. Assim? Geralmente eu coloco em corretora. Corretora? Você mesmo cuida ou você tem geralmente alguém que te ajuda? Você usa uma planilha, você usa aplicativo? Como que Na você- verdade, eu tenho uma corretora e eu trabalho com uma corretora e eu tenho um consultor. Ah, legal, legal. Aí ele te dá um overview ali. E você tá feliz? Tô pensando em entrar pro Banco Rico também. O que você acha? Ah, Você me cara. indica? Aí é o seguinte, vai ter que ter uma conversinha aqui. Quando terminar aqui, a gente vai ter que tomar um cafezinho especial. Cadê o Felipe? Temos muito que conversar, hein, Boa. Cariane? Tô pensando Muito em entrar bom. pro Banco Rico aí, mas eu tô... Muito bom, muito bom. Olha só, Cariane, que legal. Então você fez o primeiro milhão ali com 27, certo? Hoje você tem... Ele não é um cara só que... Não que seja só, mas ele não é um cara só. Mas peraí, rapidinho. 27 anos. Mas que ano que foi isso? Foi em... Não, quando você tinha 27 anos, que ano que foi isso? Foi 2000? Foi em 2000 e... Ó, em 2008 eu tinha 30, Cara, então foi em 2005. né? Esse milhão aí, tipo, é realmente o de verdade. Ó, Pô, de o cara é 2000 um para empreendedor, 2005 eu cara. saí com um monte de cheque sem fundo para 2005 o primeiro milhão. Porque assim, Foda, ó, hein? Primeiro Porque- milhão daquela época. Não sei quanto seria o milhão de agora. De 2005? Sim, Ah, É o milhão de $2005. Sei lá. É uma se milha eu- dólar se naquela eu época. botasse 10, 15 O dólar estava centavos, 1,80 na época. olha Que aí. beleza, hein? Pô, cara, sei lá, é muito. Então, Gostaria de fazer um cálculo aqui. mas- foi 1 milhão não Nutella, 1 milhão de verdade mesmo. De verdade. antes Na dos época 30. que o milhão era um milhão mesmo. Na época que o milhão era 1 milhão. Hoje, né, ficar milionário já não te garante mais uma vida. Não, Ah, né? você Não, pega um não. AP de 60 metros quadrados aí. É 1 milhão. Você acha que o dinheiro compra felicidade, Cariane? Eu acho que o dinheiro compra 3 coisas que são bem importantes e que estão atreladas à felicidade. Primeiro, segurança. Segurança te traz paz, e paz é um grande amigo da felicidade, não é verdade? Quer tirar a tua felicidade, tira a tua paz. Verdade? Dinheiro realiza sonhos. Quem é um grande amigo também da felicidade? Realiza sonhos. Verdade? Dinheiro compra a oportunidade de você ajudar as pessoas que você gosta. Quem tem um coração bom e ajuda pessoas que ela ama, pô, isso também traz felicidade. Sim. Então, eu acho que o dinheiro, ele traz coisas que são muito parentes próximos da felicidade. Agora, a felicidade é um estado de espírito, né? Então, eu acho que a palavra felicidade, para cada um, é tão relativo. Por exemplo, eu sou feliz por ter uma vida regrada. É meu. Se você começar a me levar para um monte de lugar e eu começar a perder as minhas regras da vida, eu começo a ficar chateado. Porque eu fui criado assim. Então, eu gosto de acordar no mesmo local, fazer minha atividade física em jejum, ir para minha empresa. Assim, qual é a minha vida? Eu acordo 6:30 da manhã, faço meu cardio em casa. Termino de fazer meu cardio, eu tomo meu café da manhã, tomo banho, vou para a fábrica. Chego na fábrica 8:30 da manhã, mais ou menos, saio da fábrica 3:30. Vou para o meu centro de gravações.
faço meu treino, faço as gravações, faço o podcast, chego em casa às 9 horas. Chego em casa de 9 horas, brinco com meus filhos, quando for 11h30, mais ou menos, meia-noite, estou indo dormir. Então, isso me faz feliz. Quando eu saio disso para um compromisso fora, por exemplo, eu fui dar uma palestra em Rondônia esse final de semana, eu e o Musi. Nós ficamos 3 dias sem dormir. 3 dias. Porque, cara, fizeram uma logística tão louca lá que eu saí por exemplo, eu dormi quinta-feira à noite e acordei 6h30 da manhã na sexta, certo? O voo era às 10 horas, atrasou para meia-noite e meia. Aí tinha conexão em Manaus, cheguei 4 horas da manhã em Rondônia. Cheguei 5 e pouquinho cheguei 4 horas da manhã no aeroporto, muito legal, tinha um monte de gente esperando a gente no aeroporto, tirou foto com todo mundo, cheguei 5h30 no hotel. Cheguei 5h30 no hotel, subi, tomei banho, me troquei e desci para tomar café. Aí eu falei assim pro Muso, vamos pedir pros outros palestrantes começarem, vamos começar depois do meio-dia, a gente tá virado. Chegou o organizador, ele falou assim, só vocês são os palestrantes. Não tem mais nenhum palestrante. Aí eu entrei às 8, saí às 10h30, entrei às 9, começou às 9, saí às 10h30, fui para um podcast, saí à 12h30, o Muso entrou lá, ficamos virados. Em resumo, o nosso voo de volta era de sábado para domingo às 3 horas da manhã. Meu Deus, velho. Eu cheguei em casa 12h30. Quando eu cheguei em casa 12h30, minha família estava na casa de praia. Eu tenho uma casa na praia, aí eu catei o carro e ainda desci pra praia. Então, isso me abala. Ah, uma situação esporádica? Ok. Se você fizer disso no meu dia a dia, eu já não sou um cara feliz. Você entendeu por que eu ando estressado? Eu tô ligado. A gente faz isso com o Thiago. A gente bota ele num bota ele em fria. É por isso. Complicado. É por isso que eu não tô me alimentando direito, Também. entendeu? Não, mas isso é verdade. Cara, não tem uma... Cara, a agenda do Thiago tá bagunçada, você fala, meu... Mas você já pode ter uma agenda mais saudável do que você tem, cara. É. Porque acho que você é um cara... Só esqueceram de avisar vocês, né? Cara, mas não é. É que a gente... Você pode. É que a gente não faz... A gente não faz mais isso. Mas prometem muita coisa e... Ah, não, né? Que Thiago isso, né? Negro. Vocês não fazem mais isso, né? A gente não faz. Mas cada segundo vem lá cobrar. Bom, e agora? É o Rumo ao Bilhão? Agora é o podcast? Agora beleza, não sei lá? mas Agora não sei lá? mas isso é do lado. Não, mas me explica eu nunca isso. mais te mandei pra Manaus. Kaique, eu não vou acreditar no que você tá falando agora porque não faz sentido. Você sabe disso. Quando a gente tem uma rotina muito difícil, no sentido de complexa, como você mencionou agora, logisticamente difícil. Não é uma muitas rotina atribuições. previsível, né? Na verdade, assim, quando você não tem uma rotina, né? Eu diria Não tem assim, uma rotina, né? Isso é verdade. é tudo muito complexo, esporádico, rápido, curto, estressante. Como manter a vida regrada no sentido de comida, alimentação, academia? Como colocar esses hábitos saudáveis no meio desse tipo de coisa? Porque você falou, cara, sono, você chega lá, você chega cansado, virado, a lógica foi ruim, aí vai palestrar. Parecido com você. Aí eu vou palestrar lá de noite, aí começa às 9 horas da noite. Aí palestra, aí atrasa. Aí palestra até 11 da noite. Aí se você sair agora, você vai ser o mal educado. Porque tem lá 3 mil pessoas que a gente tira foto com você. Aí você tira a foto, aí você vai dormir, aí você vai 1 da manhã, aí o hotel fica 1 hora de lá, chega 2 da manhã. Como que você faz, velho, pra manter uma vida saudável assim? Difícil. Difícil porque para você manter uma vida saudável e para você ter hábitos saudáveis, isso tem que ser uma prioridade para você. E num estilo de vida desse não é prioridade. Então é bem difícil. Por exemplo, eu tô cuidando do treino e da saúde do Alok, o DJ. Cara, você vê a vida do Alok, meu Deus do céu, cara. Loucura, né? 3 shows numa noite. Cara, né? não, assim, tipo, hoje ele tá no Brasil, amanhã ele tá na Tailândia, depois de amanhã ele tá na Austrália, depois ele tá no Vietnã. Mas, tipo, numa semana. Ele é um guerreiro, cara. Loucura. Isso Semana. é foda. Uma vez eu Aí fazia ele live me 5 da entrega e manhã, fala assim, né? ele me entrega e fala assim, Renatão, essa é a minha realidade. Tô com 2 áudios dele aqui, passando pra mim a agenda dele. Malha no avião, né? Assim. Cara, Pega os quais são os banquinhos. grandes empecilhos de uma vida assim? E tem muitos executivos que têm uma vida assim, tá? Isso não é a realidade de um artista. Isso é a realidade muito maior de um executivo. O cara sai 6, 7 horas da manhã de casa, chega em casa meia-noite, 1 hora da manhã. E conheceu 2 estados diferentes nesse meio tempo. Exatamente. Conheceu 2 estados diferentes, ou ele tá enfiado dentro do escritório nível hard, entendeu? Café o dia inteiro. Ele come igual o cachorro, assim, entendeu? Que você dá ração pra pessoa, assim. Então ele tá lá, põe ali, ele come, ele não sabe nem o que ele tá comendo, ele nem olha. Alguém entregou algo pra ele comer. Se é saudável, ok. Se não for saudável, ele nem viu.
Esse tipo de rotina é uma rotina fadada a um futuro problemas de saúde. Primeiro, pelo nível de estresse que você se envolve nisso. Então, a gente não está falando só de alimentação e da falta de atividade física, mas de privação de sono. Privação de sono, cara, é um dos maiores problemas metabólicos que pode acontecer na tua vida. Porque na hora que você vai dormir, é a hora que o seu corpo se organiza, recupera forças, regenera células, produz hormônios que vão fazer de você uma pessoa saudável, uma pessoa ativa, uma pessoa psicologicamente bem. Então, privação de sono é complicado. Junto com a privação de sono vem excesso de estimulante, né? Café o dia inteiro. Então, cafeína lá em cima. Segundo os estudos, doses acima de 420 miligramas de cafeína ao dia pode levar a uma série de efeitos colaterais para Isso você. daí dá quantas cápsulas de café? Uma cápsula de café tem em média de 70 miligramas. Tá, então acima de 5 para 6 faz mal. Café coado, que eu amo. Cara, você toma isso aqui igual água se deixar. Eu tomo Você é mais do que capaz de- água, eu acho. Não, mas é Exatamente. muito, então. Você pode tomar até 5 a 6 cápsulas que tá ok. Sim, certo. Só que o problema não é, às vezes, o café em cápsula, é o café coado. Ah, Porque o café coado tem em média mais ou menos de 40 a 50 miligramas. o que? Uma xícara? Uma xícara. Mas, Só que essa uma xícara caneca- de essa 50 caneca ml não é tem nada, 200 cara. ml. Aqui coado ele me é deu meio 200 água. ml, o café é muito bom. Toma meio litro de café assim, ó. Num podcast, você toma Presta meio litro. atenção aqui na garrafa térmica, como ela seca rapidinho. Vou esconder. Então, um ela aqui. abuso de estimulante. E aí, esse abuso de estimulante, ele reboteia no seu sono. Aí você começa a ter um sono picado, acorda muitas vezes à noite e você não sabe por quê. Sono, privação de sono, aumenta a tua fome. Aumenta a tua ansiedade de comer, principalmente por doces. Comendo mais, sem atividade física, você tem menor gasto calórico. O que o seu corpo faz? Acumula gordura. Acumular gordura, principalmente na região abdominal, é acumular gordura entre os órgãos. Gordura entre os órgãos, risco maior de problemas cardíacos, risco de esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E aí você vai caminhando ali para uma expectativa de vida menor. Uma vala, né? Caramba. A vala. Se fosse ter um único super conselho, assim, para que a gente seja mais saudável, um único super conselho, de uma forma geral, qual seria? Um super conselho que se adequa fácil na vida de todo mundo. Porque, por exemplo, é muito fácil falar assim, comam saudável. Não, isso às vezes... Não, é que todo mundo sabe. O ponto é que todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas um super conselho que eu daria é acorde 1 hora mais cedo e faça uma atividade física em jejum. Olha que interessante. Em jejum? Em jejum. Porque se você se alimentar, você vai ficar com preguiça. Porque o seu corpo já começa a gastar energia para o processo fisiológico de digestão daquele alimento. Se você acordar pela manhã, tomar um café preto e enfrentar uma esteira ou enfrentar a tua rua e fazer uma caminhada em jejum, é uma coisa. Se você acordar pela manhã, pega um café, faz seu pãozinho, come uma fruta, faz os seus ovos e come, aí você já vai dar aquela... Aí dá preguiça. Não, aí o que você faz? Você pega esse cara aqui, ó. Eu deito no celular. Aí você e pega durmo. esse cara aqui, ó. Aí você, putz, tem que trabalhar. Cara, esse negócio dá muita ansiedade, né? Muito. Porque você pega e tem um monte de notificação, você sempre tem uma coisa pra fazer, né? Esse cara não faz parte da minha vida na hora que eu tô fazendo minha atividade física. Eu acordo pela manhã, eu falo que é tirar da frente. Cara, eu tenho muito compromisso. Eu vou de uma indústria farmacêutica para um gerador de conteúdo do mundo fitness, para um gestor, porque assim, eu sou diretor de marketing do Grupo Suplay, que é o grupo da Max Titânio e da Probiótica, que são as duas grandes gigantes da suplementação esportiva. E ainda sou diretor de marketing ainda da empresa. Caramba, cara. E uma série de compromissos e consome uma energia de tempo para mim absurda. Talvez ela consuma mais do que a fábrica. Então, é muita coisa a fazer. O que eu faço? Eu acordo pela manhã e eu não abro o WhatsApp. Eu acordo, escovo os dentes, jogo uma água na cara. Vou para minha sala, faço um café expresso. Tomo café, subo no meu equipamento de exercício cardiovascular, faço o meu cardio. Termino o meu cardio, faço o meu café da manhã. Quando eu vou começar a tomar meu café da manhã, aí eu abro. Aí eu tô tomando meu café da manhã e começo, aí eu vou por escala. Primeiro eu vou no WhatsApp, depois eu vou nas redes sociais e assim eu vou. Aí eu tomo banho e vou pra empresa. Por quê? Se eu acordar pela manhã, pegar no celular, 15, 20 minutos. Isso é Mas eu tenho 1 hora, é cronometrado. Eu tenho 1 hora
em cima disso. Se eu Cara, perder 20, já perdi meu time. Pensa assim, ó, geralmente a galera que nos ouve aqui são muito parecidos com a gente, né? Ou são investidores, ou são empresários, coisas altos executivos, assim, né? E essas rotinas, elas têm muitas similaridades, né? Sim. Então, geralmente são pessoas, como você falou, pessoas que provavelmente têm mais ansiedade, pessoas que têm uma rotina mais estressante, têm mais decisões, às vezes, impactantes, né? Tem mais decisões ao dia, muitas vezes, né? São decisoras. Cara, para essas pessoas, assim, indo para um mundo real, né? Porque Pra mim, né? Eu sou para um desses você. caras. Perfeito, você Eu é um desses dirijo uma caras. fábrica. Para você é esse cara. Eu sou esse cara. Mas assim, pensa que talvez a maioria dessas pessoas, né, elas não estejam tão habituadas, né, com um mundo saudável, né, como você está, né, e não ter o conhecimento que você tem e tudo mais. Então assim, se eu fosse pro mundo real, não aqueles conselhos utópicos, né, para Mundo fazer real. tudo. O mundo Eu real. gosto do mundo real. E o que essas pessoas poderiam fazer para que elas não mudassem 360 a vida delas, mas começassem a, de alguma forma, cara, colher frutos melhores, entendeu? Ter um pouco mais de paz, não Cara, sei, eu mais acho resultado. Essa aí. sua pergunta é incrível. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que comer. Isso é fato. Uhum. E da mesma forma que cai na tua mesa comida industrializada e hiperpalatável, o que é comida hiperpalatável? É aquela comida que tem aquele sabor extremo porque é rico em açúcar, sal e gordura. E esse alimento hiperpalatável, ele tem uma conexão afetiva contigo que é uma coisa incrível, cara, porque ele te gera recompensa. Então você tá estressado pra caramba, trabalhando pra caramba, cheio de coisa pra se preocupar. Aí chega aquele lanchão gostoso pra você na hora do almoço. Você olha aquilo e fala assim, meu prêmio. Só que, como você vive dentro de um mundo com muita ansiedade, com muito estresse, você fica esperando o momento do seu prêmio. E aquilo gera um círculo vicioso em você. É igual o empresário que tem o hábito de começar a beber, cara. Tem amigos meus que têm o hábito de ter uísque no trabalho. Esquece. Quando é 11 horas da manhã, ele já tem um motivo para tomar uma dose. Não tem jeito, cara. A gente cria motivo, né? Cria motivo. Deu Por quê? bom, Porque é a recompensa. legal. Deu bom, ruim deu também. ruim também. Entendeu? É. Então, primeira coisa. Da mesma forma que chega comida saudável a ti, da mesma forma que chega comida hiperpalatável a ti, também pode chegar comida saudável. Então, peça ou no seu aplicativo, ou no restaurante que você come, ou a pessoa que está ali para te ajudar, sua assistente, fala o seguinte, não importa o que for, no horário de almoço eu quero uma fonte de proteína, uma carne magra ou um frango, eu quero vegetais e eu quero algum tipo de carboidrato para me manter energia em pouca quantidade. E pra quem não Arroz, gosta de- batata, tal, tudo. Pra quem não gosta de vegetais, o que faz, Quem cara? não gosta de vegetal é meu filho que tem 10 anos de idade. Não que seja eu. Não que seja Entendeu? eu. Depois Cara, é dessa, muito Cara, bom. é muito Meu filho bom. tem 10 anos de idade, eu tenho que É. negociar com ele os Entendi, vegetais. sim. Entendeu? Come Então, tomate, Thiago. Come. que eu Quer dizer, não faço? sei o nome do seu Não, filho, eu tô né? falando de um amigo. eu cuidei de um youtuber muito famoso que tinha uma alimentação extremamente infantil. Extremamente infantil. Finanças também? Não. Para com isso, cara. Extremamente infantil, um paladar infantil. O que eu fui negociando com ele? Falei, tá, então vamos lá. Ah, Ele não comia vegetal algum. Eu falei assim, tá. Você come hambúrguer como? No hambúrguer tem alface americana. Alface americana vai? Ah, alface americana vai. Tá. Tomate. Ah, se for tomate cereja, vai. Ah. Então tá. E ele vai ali. Ah, pode colocar um molho? Pode. Eu fui ensinando ele a saber o gosto das coisas. Existem pessoas, por exemplo, que acham que o morango não tem sabor. Tem que colocar Isso. açúcar no morango. Tem que colocar chantilly no morango. Cara, tem que no colocar leite passado- condensado no no- morango. no passado eu fazia isso, eu botava açúcar no morango. Hoje eu não coloco. Açúcar no morango? Pô, cara, é? Eu nunca comi Não, hoje eu morango não faço açúcar. isso. Hoje não boto você açúcar em consegue- nada. Hoje você consegue apreciar o sabor do morango. Sabe por que não tem açúcar em Como? casa, cara? Mas, cara, Eu pra tô- que eu sou eu ia nesse- usar eu sou açúcar? nesse Sério? nível. Bicho, café toma sem açúcar, suco sem açúcar, tudo sem açúcar. Não tem por que mais açúcar. Só que, assim, não de colocar, mas a gente come muitos alimentos que tem, né? Ah, cara? não. Exato. Por exemplo, uma própria Coca Zero também tem, né? Não é Não. açúcar que tem? Não. É sal é? pra cacete. É porque assim, Na falam verdade, que não posso tem, falar? mas aí depois tem. Não tem negócio assim? Não, a Coca Zero, para sua dieta, ela não vai ter impacto nenhum. É. O problema é você falar que a Coca Zero é saudável. Qualquer refrigerante, ele é uma mistura de substâncias químicas e água.
E essas substâncias químicas, elas estão ali para te dar sabor, cor, conservar, permitir que ele tenha um prazo de validade adequado. Agora, como um nutricionista vai virar e falar assim, você pode tomar refrigerante? Não dá. Agora, refrigerante 0 calorias, ele não vai impactar na sua dieta. E por quê? Porque a sua dieta está ligada à quantidade de calorias que você consome ao dia versus a quantidade de calorias que você gasta. O problema da maioria das pessoas é que elas consomem mais calorias e têm uma vida absolutamente sedentária. Então, aquele conselho que você me pediu pro empresário, cara, deixa chegar comida saudável para você, porque a densidade calórica desse alimento é baixa. E o que é a densidade calórica? A quantidade de calorias. Se você não tem tempo ou não quer, isso não é uma prioridade para você fazer atividade física, que consuma menos, então. O nosso organismo, ele tem um gasto calórico em repouso, que se chama taxa de metabolismo basal. O quanto você gasta parado para respirar. Como que funciona o cálculo exato de, por exemplo, uma vez eu fiz o meu basal, eu não lembro, mas devia ser algo próximo de 3.000. Assim. Porque você é grande, né? Eu sou grande e tal. Então, 3.000, né, de basal. Significa que eu gasto 3.000 calorias Paradinho. parado. Aí, se eu consumo, por exemplo, 2.500 calorias, eu tenho um déficit calórico de 500 calorias, não é? O que isso significa? Quanto peso eu perco por dia se isso acontecer? Significa que o seu corpo consumirá 500 calorias em tecido adiposo, que é gordura que você tem estocado. O nosso corpo, o ser humano, foi feito para comer, dormir e se reproduzir. Só. Isso Essa é a vida perfeita. Essa é a vida perfeita. Certo? Então, como é que o corpo se adapta a isso? Botaria um videogame aí no vou meio. um Play 5 Fechou. no meio. Como é que o corpo se adaptou a isso? Estocando gordura, para caso você não tenha como comer, pensando na época que nós caçávamos, você sobreviver. E reservando o máximo possível de calorias dentro de você. Então, massa muscular é o que consome calorias. Porque elas respiram. Só que quanto maior a quantidade de massa muscular você tem, mais incomodado o seu corpo fica, porque ele fala assim, tá gastando calorias. Quanto mais massa, mais incomodado o corpo fica. Então, construir massa muscular é algo muito difícil. Porque o seu organismo não quer. Não basta você ir para a academia e fazer musculação. Você vai ter que imprimir um tipo de treino que faça com que o seu corpo realize um esforço ao qual, fisiologicamente, ele entenda que você precisa de músculos maiores e mais fortes. Por isso que existem pessoas que treinam há 2, 3 anos de idade, 2, 3 anos da sua vida, e não tem mudança nenhuma no seu corpo. Porque não basta ir pra academia. Cara, gradinho, né? Não tem Treinando aí mudança faz nenhuma. tempão, Fala isso, não mudou não. nada. Não fala isso. Não. Se ele pegar- Tá igualzinho, cara. Não, o gradinho. Ah, o que mudou nele? Ele tava de boné hoje. É isso. Não fala. Mas eu ia ficar chateado. É que o gradinho era muito magro, cara. Ele tava de boné. É Indivíduos muito magros magro. têm uma dificuldade ainda maior. O gradinho tá perfil bombadão genético. hoje. Tá parecendo Cariani É aí, ó. dieta Né? do cigarro e supino. Caraca, o cara... É 2 Marlboro. Gradinho, te amo, cara. O descanso, né? Ele fuma 2 Marlboro no descanso. Exato. Né? E volta pro chapéu. 45 segundos, Aí- né? Pausa. Cara, é louco porque eu tava voltando no carro, aí uma pessoa chegou pra mim e falou um negócio que eu dei risada, mas é verdade. Quando você começa a gastar menos, aliás, a gastar mais caloria do que você ingere, o seu corpo ele meio que fala assim pra você, caramba, estamos morrendo, né? Precisamos estocar um pouco disso daqui, até ele entender que isso aqui é uma nova realidade. O seu corpo ele dificulta um pouco essa perda no começo, né? Porque ele, não tem uma coisa que ele entende que essa é a sua realidade. Então, se você tem alguma diferença nisso, ele fala, cara, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Aí seu corpo precisa se adaptar. Então, por exemplo, se eu emagrecer, eu preciso ficar 6 meses no mesmo peso, pro meu corpo entender que eu tô no que peso. você fez uma pergunta interessante, que é a dúvida da maioria das pessoas. Se eu fizer dieta, Uhum. quanto eu perco de gordura por semana? Isso é muito variado. Varia muito de pessoa para pessoa. Por quê? Porque está ligado à tua taxa de metabolismo basal. Você, por exemplo, perderia muito mais gordura do que ele. Por quê? Porque no seu caso, você tem um basal de 3.000.
o dele deve ser mais ou menos uns 2.000 e o dele uns 2.400. E tudo está ligado ao seu basal. 1.500, velho. Eu não devo perder nada. Então, Tomo cada água e um engordo. perde. Mas existem estudos que dizem que, em média, uma pessoa fazendo atividade física e numa dieta de restrição calórica, ela perde, em média, de 600 gramas de gordura por semana. Não, mas Isso pode ser maior ou menor. Só para entender a lógica aqui, ó. Se eu tenho um basal de 3.000 e eu como 2.500, 500 de déficit calórico representa o que em gramas? Não dá para você fazer essa conta matemática. Porque vai depender da resposta do seu metabolismo. Aí vai envolver, sabe o quê? Não, mas A já sua- tem metabolismo. Metabolismo não é o basal? Não. Você tem um seu metabolismo vai muito além. O que é metabolismo? É o conjunto de reações químicas que acontecem no seu corpo. Todas as reações químicas que acontecem no seu corpo é metabolismo. Então, por exemplo, digestão de um alimento, metabolismo. Depende, então, da qualidade da digestão dos seus alimentos para entender isso. Produção de hormônios, metabolismo. Depende da sua saúde, da sua tireoide. Depende da saúde, do seu perfil hormonal, esteroide. Então, depende do seu metabolismo. Existem pessoas que têm um metabolismo acelerado. Existem pessoas que têm um metabolismo mais lento. O metabolismo acelerado e lento está envolvido entre metabolismo basal, gasto calórico em repouso, mais o perfil genético também. Já viu aquela pessoa que fala assim, cara, eu tô gordinho, 3 meses de dieta eu emagreço. E aí tem o outro gordinho que em 3 meses não tem o mesmo resultado. Isso está ligado ao perfil genético. Existem pessoas que têm uma afinidade muito maior para o processo de queima de gordura. E isso tem um perfil genético. Então, não dá para você expressar essa conta matemática. E se você expressar essa conta matemática, ia ser lindo. Por que acontece? Se ia fazer a conta, você saberia daqui 3 meses que você poderia parar a dieta. Então, daqui 3 meses eu sei disso. Cara, tem uma coisa que eu tenho percebido aí que eu não sei, uma teoria minha. Vê se faz sentido. Eu geralmente vejo muita gente acima do peso, muito gordinho, e muitas vezes eu me incluindo nisso, né? Que faz dieta o tempo todo. Então eu vejo uma gordinho eterna fazendo dieta, dieta o né? tempo todo. Entrando na dieta, a gente toma Coca Zero, come salada, não come carbo de noite, né? Então a gente tá sempre na dieta e tá sempre gordinho. E aí você vê uma pessoa que come gordura, toma Coca normal, não come salada e tá magro. Então eu tô achando que, na verdade, tem uma teoria da conspiração que, na verdade, tudo isso que falam que emagrece engorda e tudo que falam que engorda emagrece. Adoçante engorda, né? Já viu magro É. com adoçante? Adoçando Aí, adoçante? magro café? bota açúcar, aí o gordinho bota adoçante. Eu vejo você falando que você pode, às vezes, comer o que você quiser e você... Cara, não é possível. Qual é que é esse negócio aí? Bom, primeiro fator. Sabe aquele cara que não come carbo à noite, só toma Coca Zero e acha que tá fazendo dieta? Ele não tá fazendo dieta. Ele tem calorias ocultas no dia dele que ele não presta atenção. A maioria das pessoas presta Esse atenção, cara. sabe o quê? No que ela come no café da manhã, no que ela come na hora do almoço e no que ela come no jantar. E aí ela chega pro nutricionista e fala assim, ó, a dieta que você me passou não tá dando certo. Eu não perdi 1 quilo. Ela falou assim, você tá fazendo as refeições todas? Legal. Mas roda um biscoito recheado na banca, o que ele faz? Pega. Pega Roda um dois, chocolate na banca, ele pega. Ele vai na padaria tomar um expresso, pede um pão de queijo. Aí ele vai lá, entendeu? Pega um biscoitinho. Você vai somando essas pequenas calorias de uma balinha que você consome, de um biscoitinho que você pega ali, de um pedaço. Ah, eu não como lanche. Você pediu o seu lanche, mas aí eu pego uma batata, 2, 3 batatinhas sua ali enquanto eu tô conversando com você. Ou então você descasca uma fruta sem pensar. Mas é fruta. Tudo bem, é fruta, mas tem calorias. Uma banana tem em média de 20 gramas de carboidrato. O Perini 20 falou. gramas de carboidrato são pelo menos 80 calorias. Quando você chega no final do dia, você consumiu de calorias ocultas 500 calorias, o seu déficit. Entendi. Então acabou. Agora, põe essa pessoa dentro do protocolo e não permita que ela coma essas coisinhas, essas besteirinhas de ansiedade, Entendi. cara. Agora, cara, tem... Amendoim. Quem aqui gosta de amendoim? Ah, amendoim. Pô, Ah, não tem amendoim como. pra caramba. Eu zero Você um come pacote. 3, já deu. Eu zero um pacote. 100 gramas de amendoim tem 50 gramas de gordura. 50 gramas de gordura tem 450 calorias. Meu Sabe Deus. quanto que é 100 gramas de amendoim? A mão Aí, ó. cheia. Aí, agora é loucura, hein? É uma Agora mão cheia agora eu vai ter que faço explicar assim, isso daí. Vamos lá, eu quero Jenny, analisar você esse vai ter que esse prato explicar aí. aí. Vamos analisar esse... Vamos analisar Lembra aqui, que eu te ó. falei aqui, ó? O que é isso aqui, Jenny? Só explica aqui. É uma torta de frango. Fala no microfone. Fala aqui, Jenny. Sabe a torta de frango da vovó? É uma torta de frango.
mas o que mas tem é a aí base dentro? do que aqui? Ela é especial porque ela é uma torta sem glúten, feita com farinha de aveia, com fibras Certo. e frango orgânico, feliz. Ela tem um frango Ovos. orgânico, farinha de aveia, ovos, tem um Isso. requeijãozinho ali para Tem molhar? psyllium? Não tem. Sem Tem requeijão. psyllium. Tem psyllium que dá psyllium. saciedade. Legal. Aí sim. Que Tá aprovado? maravilha. Obrigado, gente. Tá aprovado, Karine? Que maravilha. Você desculpa Tá. comer na sua frente, Karine? Não. É que, como eu te Fica disse, estou na tranquilo. reeducação alimentar. Na reeducação alimentar, é isso aí. Então, por exemplo, vamos levar em consideração, por exemplo, a torta do Thiago Nigro. A torta do Thiago Nigro não tem glúten. Significa que ela usou farinha de aveia no lugar de farinha de trigo. O que muda isso dentro de uma questão calórica? Nada. Talvez ela tenha as mesmas quantidades em calorias de uma torta com farinha. Glúten é uma proteína que para muitas pessoas ela tem uma propriedade inflamatória e para algumas ela tem intolerância, que é o doente celíaco, é a pessoa que é intolerante ao glúten. Muito se acredita por parte das pessoas que quando você corta o glúten você emagrece. Mas na verdade quando você corta o glúten você emagrece porque a maioria dos alimentos ricos em carboidratos tem glúten. Tem Você até corta o cerveja pão, sem glúten agora, você né? corta o pão, você corta o biscoito, você corta o macarrão, você corta bolo, alimentos que têm glúten. Então, a quantidade de calorias é o que manda. Quantas calorias você tem para consumir ao dia? E aquele. Eu sempre escuto que, tipo, quando eu tinha 20. Eu senti que o Karine aloprou minha torta aqui. Não aloprei a torta. Eu disse que a torta tá linda. Não aloprou? Ela não tem glúten, mas isso não significa que ela não tem a quantidade Não, de mas calórica. aí é o seguinte. Quantas calorias tem Não, nessa mas, ó, torta? peraí, você é expert, mas Não tem ideia. tem um negócio que precisa falar. Que você falou assim, ó. Aqui não tem glúten, não sei o que lá. Então a caloria não muda, então não muda nada. Pô, não muda nada. Nada. Você não tá falando que não é nem um pouco mais saudável, não tem nenhum benefício nisso tudo? Em todas essas mudanças? Não. É só charme. Na verdade Não é possível, Tá cara. sendo enganado, Tá Pedro. Não é possível. Não. Aí Se vai tiver ter Não que- muda nada. Se tiver um nutricionista aqui acompanhando nosso podcast, ele vai poder comentar aqui no vídeo e vai concordar comigo. Comenta aí, por favor, gente. Se essa torta é feita com farinha de aveia ou se ela é feita com farinha de trigo, no que diz respeito a déficit calórico, o que vai mandar é a quantidade Não, de Mas carboidrato. não tô falando de caloria. Tô Vamos falando falar de de saúde nesse caso. De porque saúde. Já entendi que é a mesma caloria. Vamos entender assim, no ponto de vista de saúde, talvez você esteja tirando uma farinha branca e colocando uma farinha de trigo que ela tem mais fibras. Certo? Mas a saúde está muito mais ligado na quantidade de vegetais e frutas que você é capaz de consumir do que na quantidade de trocar a aveia pela farinha. Ao menos que você passe o dia inteiro comendo farinha. Farinha branca, açúcar refinado, carboidratos em si refinados precisam ser controlados na sua dieta. Porque a quantidade de carboidrato que você consome, se ela atingir um teto muito alto, principalmente se for refinado, você tem o risco de aumentar a sua taxa de triglicerídeos e alterar o seu perfil lipídico. Antigamente, nossos pais achavam que nós teríamos problemas de colesterol, problemas ligados ao perfil lipídico, porque a gente comia gema de ovo. Hoje a gente sabe que é o excesso de carboidrato. O que eu vejo, por exemplo, de positivo na torta do Thiago? A chefe de cozinha, de forma inteligente, ela misturou carboidrato e proteína. Então as pessoas têm muita dificuldade para bater proteína. Eu como frutas, carboidrato. Eu como pão, carboidrato. Eu tomo iogurte. Cara, proteína baixa. Eu como arroz e feijão. Mais carboidrato do que tudo. Eu vejo que até entre vocês que são experts na área, não tem muito um consenso, né, de tudo, né? Tipo, cada um tem... É igual se for o negócio do ovo. Bom, tempo atrás, o negócio de fazer amálgama faz bem, vice-versa. Aí falam do... Como que é aquela dieta de 3 em 3 horas, comer de 3 em 3 horas, que acelera o metabolismo, depois falam que Low não. carb. Vamos Aí lá. treinar em jejum, não treinar em jejum. Então, Não tem um consenso, né? Existe consenso se você acredita em estudo científico. Então vamos lá. Tá. Pelos estudos, vamos pensar em ciência. Comer de 3 em 3 horas não acelera o seu metabolismo.
Como também fazer jejum intermitente não acelera o seu metabolismo. Como também não desacelera. Os O estudos jejum intermitente não faz isso? não faz isso. Os estudos ligados a fracionamento de refeições diz que entre 3 a 4 refeições diárias, você já tem uma boa distribuição dos alimentos que você precisa consumir ao dia. Então você não precisa comer de 3 em 3 horas. E você jejuar também não vai nem acelerar e nem desacelerar seu metabolismo. Isso é um ponto. Isso é ciência. Agora, cada profissional ele acaba trabalhando de uma é você tomar cuidado para não colocar aquilo como uma verdade sem fins científicos. Eu prefiro aquilo que foi baseado em cima de estudos. É igual proteína. Proteína, para você ser uma pessoa saudável, você tem que consumir em média de 1,6 vezes quilo corporal. Isso é um cálculo. Se você busca hipertrofia muscular, se você quer ganhar massa muscular, 2,0 vezes quilo corporal. 1,6 saúde e qualidade de vida. Hipertrofia, 2,0. Uma conta. Isso é estudo. Isso é que base tá científica. faltando pro gradinho aí. Então, É, o que eu achei ovo legal pra ali? caramba. Então, por exemplo, o que é legal da sua torta? Que nem você falou, pô, você esculachou minha torta. Não, na verdade, Ó, o Carini aloprou minha torta. não falei não. Não, pô, É que eu quis explicar para as pessoas, Caraca, sabe o quê? desrespeitou sua torta. Respeitou Não, minha Fala, torta, eu cara. falei assim, glúten, você tá comendo glúten, não adianta porra nenhuma. Ele Não, tá fazendo, não dá eu certo, quis não. explicar uma coisa que é muito legal e para a galera entender. Não confunda alimentação saudável com dieta. Alimentação saudável é você escolher alimentos naturais e saudáveis. Olha a preocupação da chefe. Eu tiro farinha branca e coloco aveia. Aveia é mais saudável do que farinha branca? Claro que é. Dieta. Eu tenho que ter controle das minhas calorias. Para poder realizar o déficit calórico que o Thiago acabou de falar. Se ele não tem noção da quantidade de calorias que tem aquela torta, ele só está se alimentando de forma saudável. Ele não está fazendo dieta. Você é capaz de engordar com alimentação saudável. É difícil, mas você é capaz. Você é capaz de não ter resultados no seu corpo comendo de forma saudável. Aí entra naquilo que você falou. Como é que a gente está sempre de dieta e não consegue ver resultado? Será que você está de dieta ou será que você está se alimentando de forma saudável? É um bom ponto. Cara, e... Você já tentou fazer dieta, Kaique? Ô, Kaique emagreceu bacana. Ah, mas agora. não é... Como você tá emagrecendo muito agora, Kaique? Cara, não é dieta, exercícios, dieta. Kaique? Não, não tô fazendo nenhum exercício. Tá numa Eu fase tô que tá fazendo comendo, muito eu tô exercício? comendo frango e Malhando muito. purê de coisas. Tipo, purê de batata doce, purê de abóbora e frango. É? E almoço e janta. Mas me fala uma coisa, Kaique. Por Purê que de você abóbora é uma decidiu- baita sacada. Sabe por quê? verdade. A abóbora cabotiá tem em média de 13 gramas de carboidrato em 100 gramas. Se faz um purezinho dela, você tem uma porção muito grande com poucas calorias. Esse é o segredo para você fazer dieta e emagrecer. Você ter volume no prato. Porque assim você mata a fome. Você consegue emagrecer comendo lasanha? Lógico que você consegue. Você consegue emagrecer comendo chocolate? Lógico que você consegue. Você consegue emagrecer comendo feijoada e pizza? Você consegue. Tudo está na quantidade. Agora, é sustentável e saudável você comer por dia uma concha de feijoada, 2 fatias de pizza e uma barra de chocolate? Mas eu estou em déficit calórico. O que é melhor? Você ser saudável, ou seja, comer alimentos saudáveis, mas engordar? Ou você ser uma pessoa magra que só come coisas que fazem mal? Assim? Primeiro, é muito mais sustentável para a sua saúde você ficar em alimentos saudáveis. Até porque com alimento saudável é difícil você engordar. Acorda pela manhã. Você acorda pela manhã. Gosta de salame? Gosto. Gosta de um pãozinho francês quentinho? Bom. Acorda pela manhã, aquele copão de café e o cara vem com 3 pães quentinhos com salame e queijo. Você aguenta comer os 3? Aguento. A massa, né? Legal? Nós estamos falando aí em média do quê? De 1.000 calorias, 1.100, 1.200 calorias. Puta. Depende da quantidade de salame que você colocar e queijo, Quebrou, 1.200 calorias. Legal? Vamos pegar essas 1.200 calorias e colocar em alimento saudável. Sabe quantas calorias tem 100 gramas de morango? 30 calorias. Sabe quantas calorias tem... Você vai comer 3 quilos de morango, então. Sabe quantas calorias tem, por exemplo, em 100 gramas de arroz? 139 calorias. Cara, se eu fizer um prato pela manhã contigo Entendi, é de mais frutas, aveia, ovos, Você vai comer pra caramba e não vai iogurte, bater. você vai comer que você fala assim, chega, não aguento mais. Quantas calorias bateu? 450. Entendi. A capacidade que você tem de engordar com alimento saudável é muito baixa.
Tem. A tendência é que você perca peso Sim. e, acima de tudo, fique mais ativo. Cara, quem aqui já foi num restaurante e abusou e aí fica assim, ó? Nossa. Todo dia antes. Ô, Lucão. Todo dia. Tá. Isso já aconteceu com Não, era assim, eu virava pro Lucas e falei, cara, acabei com o meu dia, cara. Acabei, meio-dia, acabei Bate com o sempre meu dia, arrependimento, né? Porra, Por que, cara. que a gente Tá. tem isso? Aí A você, gente- você muda o jogo. Comer até se arrepender, Tá, né? você muda o jogo e na hora do O almoço gordo você come. arrependido é o pior. Né? Na hora do almoço você come arroz, feijão, salada e uma carne. E você fica assim? Não. Não fica. Então você vai ficando cada vez mais ativo com a alimentação saudável. Deixa eu Chega um fazer uma momento que pergunta. você começa a fazer atividade física. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, ó. Por que que a gente sempre fala o seguinte? Cara, hoje vai ser a despedida. Amanhã eu começo a dieta. E a gente realmente acredita nisso. E no outro dia, esquece dieta. E a gente chega num lugar e a gente fala, putz, cara, eu não devia repetir, não devia arregaçar, mas eu vou e faço isso. E aí depois eu me arrependo. Como que eu posso fazer isso tantas vezes consecutivas se todas as vezes eu me arrependo e a gente não aprende com esse arrependimento e sempre conta uma mentira pra gente que até a gente acha mentira muitas vezes que a dieta começa só amanhã, assim. Por que isso acontece, cara? E como quebrar esse ciclo? Olha que interessante. Quando uma pessoa tem problema financeiro, vou falar da área que você é um expert. Quando a pessoa tem problema financeiro e ela pega o cartão de crédito dela e termina de ferrar o cartão de crédito dela, sabendo que ela tá ferrada já. E aí ela pede um outro cartão e termina de ferrar, como é que você analisa o perfil dessa pessoa? Autodestrutiva. né? Ansiosa. Desgovernada, né? Ansiosa. É. Ansiosa. A maioria das pessoas que fazem isso são pessoas ansiosas. E ela cadencia a ansiedade na comida. Porque a comida traz prazer. Isso é inegável. Comprar algo não te traz prazer? Pô, E para algumas pessoas isso se torna o quê? Quase que um vício. É errado eu usar esse termo. Mas existem pessoas que têm uma dependência tão grande da comida que é quase que fosse um vício para ela. E ela é incapaz de resistir. Tal qual essa pessoa que é incapaz de resistir na compulsão de comprar. E aí, ter uma vida financeira épica para ela não é uma prioridade. Ela pode até achar que é, Entendi. mas ela não tem isso como prioridade. Prioridade é ela comprar o tênis que saiu agora, prioridade é ela trocar o iPhone hoje. dela, prioridade é ela sair pra balada e bancar a namorada para impressionar a namorada. Essa é a prioridade. Ter uma vida financeira adequada não é uma prioridade para ela. É a mesma coisa com a comida, cara. Não é uma prioridade para a pessoa ter saúde, ter um corpo legal, ter uma estética, não deixar o botão da camisa quase estourando com aquela barriga horrorosa. Não é uma prioridade para ela. Então ela vai e se entrega. Ou se for um negócio da barriga e tal, o que você acha sobre esse movimento que tem hoje de que, por exemplo, a pessoa tá acima do peso, ela, pô... Não, ela tá isso- muito acima. muito acima do peso. Tá muito acima. do peso. Isso muitas... Tô imaginando, não como expert, mas é meio óbvio, né? Uma coisa que faz a pessoa... Ela muitas vezes tá doente, né? Que vai trazer problemas sérios pra ela e tal. E aí a gente entra numa coisa onde hoje... tá falando do lifestyle da aceitação. esse negócio da aceitação, de Tem que pegar ser e isso falar, não pode mesmo. falar que essa pessoa ela é gorda, ou seja, que ela está acima do peso porque, cara, cada um é o que quiser e etc. É claro que cada um tem o direito de fazer o que quiser, mas assim, o que você acha? Você acha que no final das contas é uma coisa que faz sentido ou é uma desculpinha do tipo, cara, eu estou me sentindo ofendido pela realidade ou não? Assim, como que você vê esse negócio? Isso me preocupa, Thiago. Sabe por quê? Porque da mesma forma que você começa a romantizar a obesidade, você coloca para debaixo do tapete algo que é muito sério, que obesidade é uma doença. Inclusive ela tem CID. CID é o código de doença. Existe um CID para obesidade. Obesidade é uma doença. Quanto mais você começa nessa movimentação de que a pessoa obesa ela precisa permitir ou aceitar isso, você está abrindo espaço para que ela se afunde cada vez mais. Eu não estou falando de estética. Tira estética de lado. Eu acho que a pessoa precisa entender como é que está a saúde dela. O mundo não é feito das pessoas magras ou muito menos saradas. O mundo é feito de pessoas de todos os tipos. E todas elas são belas
de acordo com o seu perfil, da sua visão e a sua afinidade. Agora, ignorar os problemas de saúde que vêm pelo acúmulo excessivo de gordura corporal é colocar essa pessoa sob uma condição destrutiva. Quem foi o maior grupo populacional que padeceu na época da pandemia? Não, os obesos. E aí, então como é que fica? Vou ignorar isso? Cara, falando em obesidade, Kaique, você tá preparado para as festas de finais de ano? Nossa. Copa. Cara, olha esse combo. Copa, Natal, e festa do Grupo Primo. festa do Grupo Primo, que geralmente é uma bela de uma festa, Ano Novo Cervejada e férias. maluca. Mas eu tenho uma observação sobre isso. Ah, A maioria das pessoas, quando entra no Natal, viram e falam assim, cara, vou arregaçar. com essa intensidade. Eu quero né? que se lasque. De Natal ao Ano Novo eu vou arregaçar. Aí chega dia 10, ele volta no trabalho e fala, eu perdi o Que meu vacilo. físico, perdi meu shape, eu tô uma bosta, tô gordo pra caramba. Peraí. Você quer me dizer que em 10 dias você destruiu o teu corpo? Papurado, né? Furado, Cara, furado. Não é o que você faz entre o dia 25 ao dia 1º de janeiro. Não é. Não é o que você faz entre o dia 25 de dezembro ao dia 1º de janeiro. Mas é o que você faz entre o dia 2 de janeiro e o dia 24 de dezembro. É verdade. Cara, não se preocupe com a festa do Primo Rico. Vai lá e curta a festa. Se eu tivesse aqui nessa festa, vocês iam se assustar. Nossa! Assim, cara, não é possível que esse cara come desse jeito e tem esse físico. Ah, então tá convidado, né, Kaique? Tá convidado. Tá Pode ir. convidado. Então pode ter me comida. chamar, mas pô, tá comida na mesa. Hein? Vai ter comida. Isso você pode ter certeza. Entendeu? Então o lance, qual é o lance? O lance é o seguinte, você não precisa abrir mão de bons momentos, nem do final de semana. O problema é o que você faz na semana. Todos os nossos colegas que nos assistem aqui têm um único objetivo, construir uma vida financeira épica, uma carreira épica, tudo tal. Só que para pensar o quanto pode melhorar a sua performance se você não encher a cara durante a semana e chegar azedo para trabalhar. Se você reduzir o consumo de calorias e escolher alimentos saudáveis como o Thiago acabou de comer, você fica muito mais produtivo. Quando eu saio pra descansar, eu não consigo beber, cara, que eu não consigo descansar. Muito chato. Não, O Lucas não Kaique gosta é de chato, cara. Porque eu falo assim, cara... Mas você vê que ele não era tão chato assim, né? Não, mas... chato, não, ele tá eu- ficando, né? Não, eu sempre fui assim. Sabe O Lucas que é isso, sabe, né? eu sempre fui assim. Ele só quer, quando você viaja com ele só quer malhar Não, mas... e Mas dormir. Peraí. Quê? Malhar e dormir. Não, você não tá falando do mesmo Kaique que eu... É sério? Malhar É que você não tá entendendo o malhar. e que tá dormir. Só quer malhar e dormir. falando. Não, mas é que, tipo assim, cara, eu não entendo a Porra, pessoa Kaique, que... sério mesmo, Kaique? a pessoa que chega, tipo, sexta-feira, fala assim, esse final de semana eu vou descansar. Churras, enche a cara uns 2 dias. É isso. Chegar podre segunda-feira pra trabalhar, Cara, cara. Kaique, você tá demais, hein, Kaique? É. Não tem Não sabia que como. você tava assim, não. O negócio que a gente falou ali, que geralmente a gente desconta. Eu sou esse cara. Desconto muito ansiedade em comida e tal. É lógico que eu gosto de comer, gosto muito de churrasco. Churrasco é um negócio que me quebra um pouco as pernas, assim, que eu gosto muito de fazer. Pra mim é terapêutico Legal. fazer churrasco. Mas Gosto você faz muito. isso durante a semana? Às vezes sim. Mas às vezes, mas como rotina. Não, tipo, eu como churrasco 2 vezes na semana. Legal. Te garanto que não é esse o problema. Tem outra coisa aí. Também tem mais o que... a o pizza, meu é a ponto... pizza doce que você compra. meu depois ponto de não é churrasco. esse. O Deixa ponto eu é... a pergunta dele, Kaique. Como que a gente consegue vencer essa ansiedade? O que a gente pode perceber? Tipo assim, cara, eu tô ansioso. Como que a gente pode, às vezes, mudar a chave? Tem alguma coisa na rotina que a gente pode melhorar isso? Porque Uma eu vejo coisa que ajuda muito é a atividade física. Eu falo para as pessoas que a melhor forma de ela aderir a uma dieta é quando ela realiza uma atividade física, porque tem a questão da consciência. Você acorda pela manhã, faz uma atividade física em jejum. Por isso que eu sou defensor da atividade física em jejum. Você vai lá, fez atividade física. Você vai olhar pro seu café da manhã, você fala assim, porra, tomei um café da manhã legal, né? Acabei de treinar. Aí você vai almoçar, você fala assim, não, vou pegar leve. Eu treinei hoje. Então, a atividade física te traz para uma realidade alimentar melhor. Afinal de contas, você realizou um esforço e você não quer perder esse esforço. Agora, se você não realiza atividade física, você não se esforçou.
Se você está muito conectado a algo que te aumenta a ansiedade, a entrega de um projeto, a entrega de um trabalho, você está vulnerável. Essa sua vulnerabilidade vai ser descontada no café, e aí você aumenta ainda mais a sua ansiedade. Afinal de contas, você está utilizando um produto que é extremamente ansiolítico. Então você está ali cada vez mais ansioso. O que você vai pegar? Comida. Agora, se você acorda pela manhã, faz uma atividade física em jejum, tem a preocupação de tomar um café da manhã, quando chegar na hora do almoço, tem a preocupação de realizar uma refeição, permitir que você tenha alimentos saudáveis para que esse processo digestivo se torne mais lento e não te traga fome durante o dia. Isso ajuda demais. Cara, deixa eu te perguntar um negócio. Uma pergunta importante aqui, tá? Uma pergunta quase que conclusiva, assim, de uma forma geral. Eu te acho um cara bem sucedido. Um cara que é um cara muito bom de saúde, é um cara que malha, um cara com uma boa estética, um cara inteligente, um cara que faz boas colocações, um cara bem sucedido nos negócios, né? Um cara que, putz, já tem uma família construída já há um bom tempo e tal. Então eu considero você um cara bem sucedido, sim. E você sempre agrega nos lugares que você passa, né? Pelo que eu conheço de fora e pelo que eu tô vendo hoje. E com muito respeito sempre, que é muito legal. Agora, ao que você atribui o seu sucesso, cara? Rotina, mas principalmente disciplina. Thiago, eu sou a pessoa mais disciplinada que você conhece. Sério? Eu garanto pra você. Caraca. Eu sou a pessoa mais disciplinada. E desde os meus 11 anos de idade, quando eu entregava panfleto. Todos os meninos que entregavam panfleto comigo, jogavam no bueiro. Eu entregava todos os panfletos. De forma ágil, concreta e rápida. E por um motivo principalmente. Porque minha mãe e meu pai dependiam de cesta básica para viver. E eu não queria aquilo para mim. Me chocava ver a minha mãe debruçada sobre o rádio, chorando na oração do meio-dia do Paulo Barbosa, não sei nem se ele é vivo ainda, pedindo para as coisas em casa melhorarem. Meu pai, acamado, 38 anos dentro da mesma empresa, Thiago. Meu pai teve primeiro e único emprego. Entrou como faxineiro e terminou como operador de processos. Saiu da empresa porque a empresa retornou para os Estados Unidos, para sua sede. E, em 1988, um homem de 55, 56 anos de idade já não servia mais para o mercado. Um AVC, um ataque cardíaco, sequelas, meu pai doente em casa. Meu pai doente em casa, minha mãe fazendo faxina, pedindo para as coisas melhorarem e os meus parentes entregando cesta básica. Aquilo me deixou traumatizado. Posso usar esse termo. Então eu sou extremamente disciplinado e sempre fui, desde criança. Com 12 anos de idade eu já sabia qual era o curso que eu ia fazer, que era Química, inclusive motivado pelo meu pai, que meu pai me levou para conhecer a fábrica, e quando eu conheci a fábrica eu fiquei alucinado por aquilo, e eu fui construindo tudo aquilo. Com 12 anos meu pai perdeu o emprego, e aí foi todo aquele trabalho. Com 14 anos eu já estava no curso técnico em Química, que eu passei numa instituição. Com 17 para 18 anos de idade, já estava formado em técnico, já estava trabalhando na área de laboratório, já fui emendando. Eu sou formado em Química, formado em Administração de Empresas com ênfase em Marketing, formado em Educação Física, fora as pós-graduações que eu fiz em cada área. Então, eu sou muito disciplinado. Estudo até hoje. Hoje, atualmente, estou fazendo uma pós-graduação em Metabolismo e Emagrecimento e levo a minha vida com muita disciplina. Por isso que eu falei para você que me deixa muito bagunçado quando vai alterando ali os meus dias, os meus horários. Porque uma pessoa disciplinada, ela vive de rotina. Eu não acredito numa pessoa usar o termo disciplinada se ela é incapaz de construir uma rotina para ela. E rotina não necessariamente é fazer as mesmas coisas todos os dias. Rotina é a sua capacidade de organizar o seu dia, colocar tudo o que você tem para fazer, de preferência começando pelas tarefas mais difíceis e chegar lá no final do dia, à noite... matei, vamos pro próximo. E ter satisfação disso. Ter absurda satisfação. Eu sou obcecado por disciplina, obcecado por pessoas capazes de realizar o que cumprem, porque hoje é muito comum. Você assume 4 compromissos, 5 compromissos por dia e depois você perde metade do seu tempo desmarcando esses compromissos.
Eu falei pra você, daqui a pouco tem um outro podcast, não é verdade? 10 para as 2 eu já tava aqui. Só que, sabe o que eu fiz hoje? Eu já fiz 40 minutos de cardio, fiz um exame cardiológico, um eletrocardiograma de rotina, passei com um cardiologista, já fiz meu treino de musculação, antecipei meu treino de musculação, fiz uma reunião online, me arrumei, de São Caetano vim para cá 50 minutos e saí daqui. Daqui ainda vou para um outro podcast, depois de um outro podcast eu tenho uma reunião e vou para casa. Como é que você dá conta de todos esses compromissos? Acima de tudo, sendo disciplinado, aprendendo a cumprir horário e ser extremamente o quê? Ligado numa rotina. Então, quando as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para uma atividade física, é que não é prioridade para você. Cuidar de você não é prioridade. Só que eu tenho uma seguinte concepção. Para mim, um homem de sucesso está ligado em 3 pilares. O pilar da carreira é importantíssimo. O que seria de mim, da minha autoestima, daquilo que eu reconheço sobre os meus valores, se a minha carreira tivesse sido um fracasso? Isso é uma prioridade para mim. Para muitas pessoas não é. Eu tenho um tio que passou na USP, fez faculdade na USP e ele tinha um sonho, morar no mato. Morar no meio do mato. E quando ele se formou, ele foi morar no meio do mato. E mora no meio do mato até hoje, dando aula, dá poucas aulas, o suficiente para ele ter a renda dele, mas ele é o quê? Feliz. Eu sou feliz com a minha carreira, com o que eu construí. Eu queria ter dinheiro, eu queria ter condições financeiras, eu queria ser rico, eu queria ter uma indústria, eu queria tudo isso, eu consegui tudo isso. Eu queria ter uma indústria para dar emprego pro meu pai. Coincidentemente, eu tenho uma indústria farmacêutica. Meu pai não viveu para ver isso, mas eu consegui cumprir a minha promessa com 12 anos de idade. Eu cumpri minha promessa. Segundo, um cara capaz de dar atenção e cuidar das pessoas que são importantes para eles. De que adianta você ter dinheiro e o seu filho ver você como um caixa eletrônico? Por quê? Porque você trocou o seu tempo por dinheiro com ele. Isso também não funciona. Então, eu chego em casa todos os dias, é uma prioridade para mim. Eu tenho um filho de 23 anos de idade que é meu amigo, já mora sozinho, mas estou sempre com ele. Eu tenho um filho de 10 que precisa de mim. E eu tenho uma bebê de 1 ano e 2 meses que precisa de mim. Então eu tenho que dar atenção para eles, eu tenho que cuidar deles. 40 minutos ao dia, 40 minutos ao dia, mas não é assistindo TV. É interagindo com eles. É entregando o que eu tenho de melhor para eles, que é o meu tempo. E terceiro, cuidar da sua saúde e cuidar de você. Porque você também tem que cuidar de ti. Da tua autoestima, da tua saúde, da tua estética, da tua longevidade. Esses 3 pilares são prioridades para mim. Então eles fazem parte da minha rotina. Então eu tenho que ter tempo para minha atividade física, porque cuidar de mim faz parte do pilar. Eu tenho que ter tempo para fazer uma alimentação saudável. Ah, eu não tenho tempo, mas eu tenho dinheiro, então as pessoas fazem para mim. Eu tenho cozinheira para fazer a minha comida. Como o Thiago aqui tem. Porque é uma prioridade para mim. Então, eu coloco esses 3 pilares em prioridade. Não é só a questão financeira. Eu poderia ganhar muito mais dinheiro? Claro que eu poderia. Mas isso é o que me faz feliz. Se você tirar a minha vida pessoal, os meus cuidados, eu não vou ficar feliz. Se você tirar de mim todo o trabalho que eu faço em prol da minha carreira, eu não vou ficar feliz. Se você tirar de mim o tempo que eu preciso entregar para minha família, eu não vou ficar feliz. Então esses 3 pilares sustentam o que eu sou feliz. Pô, muito bom. Tem só uma coisa que eu queria lembrar aqui, né, do Cariani, que você lembra o que ele falou pra gente na sala de reunião, uma coisa muito importante de se fazer? Uma academia no escritório? Não sei. Tem essa também, teve outra. O que a gente precisa ingerir todo dia? O que eu tô ingerindo. Água. Putz. E eu queria finalizar esse podcast dizendo o seguinte: Beba água. que eu bebi mais água do que o Cariani no podcast aqui, cara. Eu só queria deixar isso bem Você claro. bebeu? Olha aqui, Cadê? ó. Deixa eu ver. Uma garrafa e essa. Mas você tava com má intenção. Você tava... Eu precisava ganhar alguma coisa aqui, né, cara? O cara tá 1 hora me malhando aqui, né? Precisava ganhar pelo menos na água, né? Você descobriu quanto dinheiro tem guardado? E aí, você pensou? Cara, Fez cálculos? Não dá pra saber. Foi muito antes de tudo, cara. O cara deve ter meio bi aí no bolso. Nossa. Caraca. Se vender, Caramba, velho. se vender as Boa. empresas, bate mais. Caramba, hein, cara? Isso em dólar, né, Kaique? Isso em dólar. For trazer pra real, né? É. Mas depois a gente vai falar aí sobre grana com o Cariani. É. Muito bom. Cariani, pô, muito obrigado aí, cara, por ter vindo. Você é um cara sensacional, gostei muito de conhecer. Agora a gente tem um projeto, né? A gente vai ter que agora dar aquele, né? Vamos. Ficar fortão. Eu falei, eu vou chegando e vou convertendo as pessoas. É o Converti pastor, Thiago, pastor da academia agora. Pastor hein? Fitness. Pastor Fitness aí, me ajudar a academia lá em casa, Boa. muito bom. Você, cara, tem algum... Você tem algum livro, alguma coisa assim? Não, ainda não. Por
que não, cara? Eu tô escrevendo uma biografia, é que aquele negócio, né? Lembra que eu te falei? Prioridade. Ainda Tá. não consegui encontrar tempo pra Entendi. isso. Mas tô escrevendo Aí uma tem um biografia, fica bem ghostwriter legal. top aí, cara. Tem, né? Ó, você tem alguma coisa que você possa dar de presente pra turma aqui? Pra gente fazer pra dar pra algum primo aqui? Pô, boa ideia. Pô, você tem uma indústria, você tem... você tem um monte de Na coisa aí, academia, cara. fazer um experimental lá na academia, pô. Não, é muito Na academia? Sim. É. Não, pô, ele deve ter uns suplementos aí, pô, os Tem. negócios Mas isso assim. pra quantas pessoas? Não, Não, pra pra uma cara, só, uma duas. pessoa. Uma pessoa. Ah, só uma pessoa? É. Não, duas. então vamos dar uma mochila Aham. cheia de suplemento pra essa pessoa, pra ela começar agora. Que Isso é top. Maravilha. Então, olha só, Eu pra posso você entrar? ganhar uma mochila cheia de suplementos aqui, recomendados por Cariani, você vai esperar um minutinho que a gente tem que dar um recado antes. E já te falo como faz pra ganhar essa mochila, certo? Exatamente. Qual é o recado que a gente tem aqui, Lucão? Black Friday Finclass, essa sexta-feira. R$24,90. Cara, Black Friday, Isso. só nessa sexta-feira. Se você entrar hoje, não dá pra você acessar essa promoção. Mas você pode entrar no link pra você... Se inscrever para você receber isso. Então, você vai entrar no link agora, você vai colocar lá o seu nome, e-mail, você vai ser redirecionado para uma página, você vai receber esse link específico só no dia da Black Friday. E aí você já vai se preparando para aproveitar esse Ó, desconto. vou dar uma dica aqui. Já que você tá assistindo esse episódio que tá ouvindo, tá motivado, você pode fazer na sua esteirinha, o seu cardio ali, assistindo a Finclass. Ouvindo, porque Ou ouvindo a Finclass. você sabe que você pode baixar para assistir offline? Olha aí. Então você pode baixar em casa, você depois vai lá. Baixa lá no seu Wi-Fi, não fica gastando. Esteirinha também. O Pá, Perini pá, ele faz pá. isso, sabia? O Perini É, ele né? assiste quando ele tá na esteira e tal. É isso aí. Olha Legal. o combo aí. Combo do É o combo. sucesso É o esse combo do daí, sucesso. cara. Esteirinha e aprendendo a investir em fundo imobiliário. É isso aí. E pra É? você... E pra você assistir a Finclass na esteira, tomando uma suplementação e ganhando essa mochila incrível, Como faz pra ganhar a mochila do Cariani? você tem que entrar no @primocast, Tá. seguir o Cariani também, Tá né? bom. Boa. E marca os amigos que vão te ver monstro aí na... Que vai te ver monstrão. que vai te ver monstrão depois de tomar tudo isso. Cara, é isso. Então você entra lá no Primocast, curte a nossa última postagem, marca todos os amigos que vão ficar com inveja do seu shape monstro. É isso aí. Certo? E aí o Kaique vai escolher aquele que ele mais se identificar. É, Ou aquela que ele mais se com identificar. certeza. Né? Se bem que agora. Aquele é Ó, legal, aquela. né? O nosso Insta tá quase batendo 700 mil seguidores lá. Olha cara. só, Sério, cara? É. Pô, o Insta está monstrão. Tá monstro. tá monstro. Isso aí, bom, hein? Muito bom. É isso aí. Karine, como faz pra te encontrar nas redes sociais, cara? Renato Cariani, eu tenho hoje um canal no YouTube, é o maior canal de musculação do mundo. Caraca. isso, Bem legal. E Caramba. lá a gente realiza conteúdos diários, então são só de videoaula, eu tenho mais de 800 videoaulas lá e são conteúdos diários que inspiram, ensinam e motivam pessoas a mudarem de estilo de vida. Então, canal Renato Cariani no YouTube e Renato_Cariani no Instagram. Caramba. É isso aí. Muito bom. Então, cara, obrigado por ter vindo. Isso aí, galera. Um grande abraço. Até o nosso próximo episódio e tchau.